É babado no BBB 22. E se aconteceu, você piscou e já tá aqui no Já Contei. Vem comigo porque eu vou contar todos os detalhes e em ordem cronológica. Agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 22 pra você. Pois muito que bem, se tem assunto pra te contar, é claro que você vai entender ele agora, olha só. Pois muito que bem, vem que eu vou começar te contando tudo que rolou no jogo da Discord e as tretas da madrugada, tá? Olha só, o jogo da Discord era assim, tinha que dar um colar pro maior aliado ou aliada no jogo e não ganha de jeito nenhum. A história começou com o Lucas. Ele disse que a maior aliada dele no jogo era muito mais do que o jogo, que estratégia, que era um pilar na vida dele naquele momento. E deu pra Eslo, o pessoal achou até bem fofinho, tá? Que não ganha de jeito nenhum. Ele disse que era um perfil de gente que se dá bem com todo mundo, mas que não se posiciona, que ele gosta bastante, mas que não se posiciona a pessoa. Que no caso era o Gustavo. Bom, daí foi a vez da Bruna emparedada, deu uma aliada para uma pessoa que conversa muito, que ela gosta muito, que é o suporte dela dentro do jogo, e foi pra Eslovênia, que ficou até bem surpresa, tá? Ou não ganha de jeito nenhum, ela deu pro Lucas, disse que colocou ela no paredão e por isso ela não quer nem que ele ganhe, porque ele também não quer que ela ganhe, então deu pra ele. Bom, o Eli colocou como maior aliado a metade da laranja dele, que seria o Vini. Aí o pessoal ainda falou... Aí agora ele chora, deram uma debochada aí da situação, tá? Pra que não ganhe de jeito nenhum, ele deu pro Gustavo, disse que tudo depende da forma como as coisas são passadas, que são compartilhadas, que precisa ter equilíbrio, aquela coisa toda, mas atacou no do Gustavo. O Vini fez a mesma coisa, só que ao contrário, deu o maior aliado pro Eli, né? Deu pra ele e tal, e que não ganha o Gustavo. Disse que ao mesmo tempo que acha que não ganha, acho que ele é importante no jogo, disse que ele teve oportunidade de ver coisas aqui fora que podia reavaliar a forma dele de se posicionar. Bom, a Jade deu o maior aliado para a Laís, diz que com ela se sente confortável para falar sobre tudo, não ganha de jeito nenhum, ela disse que daria pro Arthur, mas que já cansou de falar dele no jogo da Discord, então deu pro Gustavo, porque ele não buscou construir amizades e não tem equilíbrio, acha que ele chegou chegando demais, chegou falando demais. Bom, a Larissa deu maior aliada para Eslovênia e aí disse que o Arthur não ganha de jeito nenhum, porque ele esquece da parte humana, que é interesseiro e usa as pessoas para se beneficiar, e por isso que ele não vai ganhar. Falou também que ele procura atingir a base das pessoas que ele tem conflito e que ele não tem coragem de enfrentar cara a cara. E aí ela bota no pescoço dele, ele diz obrigado, e ela, nada. Eita alfinetada. A Laís colocou como maior aliada a Jade e como não ganha pro Arthur. E aí, minha gente, ela descascou. Ele começou a fazer um complô contra mim. Vai ter que me aguentar mais uma semana aqui na casa. Eu nunca fiz isso com você e você fez isso. Eu não sou a sua maior adversária aqui. Você tem medo de enfrentar a Jade porque ela é incrível. Você não é homem suficiente porque você tem medo de colocar ela aqui. Babado, né? Bom, aí foi pro intervalo e a gente já começa a perceber que o pessoal tá achando a Eslovênia bem forte. Será que estão achando ela forte aqui fora mesmo? Por isso que todo mundo tá dando ela como aliado? Pois bem, aí foi a vez do Arthur, deu de maior aliado pro Thiago e que não ganha de jeito nenhum. Ele disse que podia dar pra Larissa, mas acabou dando pra Laís e disse, o meu voto é ser dentro do jogo, não é nada pessoal. Você no jogo não se posiciona, começou a se posicionar agora que a água pegou na bunda. Na minha opinião, você só era amiga da Bárbara. Eu sou o vilão e vocês são as mocinhas nas histórias que vocês criaram. E depois descobrem que eu não fiz isso e pedem desculpas. Eu não teria problema nenhum em colocar a Jade se eu fosse o líder. O Scooby colocou maior aliado PA, não ganha Jessie. E sobre a Jessie, ele ainda disse, né, o Scooby. É muito contraditório isso, porque em muitas conversas que as pessoas já tiveram comigo, eu botei ela como finalista. Em alguns momentos, eu acho que se apoia nas outras opiniões. O DG deu o maior aliado pro Scooby e ainda falou, meu maior aliado aqui primeiro é Deus. E eu acho que ele tem usado as pessoas como um instrumento para me colocar uma base. E essa pessoa me ajuda muito, me dá altos conselhos. Vou dar aqui pro meu mano Scooby. Agradeço a Deus por você estar aqui comigo. Você tem me ajudado muito. Ele deu não ganha de jeito nenhum pra Laís. Essa pessoa tem um potencial enorme. No início eu vi que tinha um potencial, mas depois essa pessoa não estava aparecendo no jogo. Vou dar essa placa pra Laís, mas não leva pro coração. Ai, esse elenco.
Bom, o Gustavo deu maior aliado pro DG, disse que foi a pessoa que chegou perto dele, né, e que ajudou ele, que quando chegou ofereceu comida, que as pessoas da Xepa nem se organizaram para isso, que faltou senso da Xepa, e quem fez isso para ele foi o DG, então por isso seria o maior aliado dele. E não ganha de jeito nenhum, ele deu pro Vini. Pessoas que se escondem atrás de círculos de amizade. O Vini, não quero ter alvos marcados, não vou ser figurinha marcada nesse jogo. Mas hoje vai pro Vini. Você tem um potencial maravilhoso, mas se esconder por trás desse círculo de amizade... Bom, eu não tive a oportunidade de fazer isso. O discurso que o Gustavo dá nesse jogo da discórdia faz ele crescer demais no jogo. Ele que tá no paredão de hoje já não corria muito risco, mas assim, depois do discurso dele, ele cresceu muito, foi parar nos trending topics e tudo mais, tá? Pois bem, daí foi a vez do PA, deu maior aliado pro Scooby e não ganha de jeito nenhum pra Gessilane. A Gessilane, devido a algumas situações, o DG é um cara que abraçou muito ela e ela decepcionou muito o DG. Ontem foi um grupo muito chave também, porque o nosso grupo teve uma oportunidade de defendê-la, mas ela resolveu atacar o nosso lado e foi atacada pelo outro lado. Não sei se ela colocou uma venda nos olhos e não conseguiu enxergar isso. No momento, ela não ganha por causa dessas atitudes dela. Aí, a Gessilane interrompeu o PA e levou uma peazadaça. Ele disse pra ela, quando for talvez tu fala. Toma. Aí foi a vez do intervalo e o DG foi lá amaciar a Laís. Porque a ONU tá on, né? Que eles... conflito não tem. Bom, aí foi a vez da Jessi, que deu maior aliada pra Nath. Ela disse que das possibilidades é que mais se identifica, que elas têm histórias em comum, tanto na vida como de pensamentos, e disse que elas são entre tapas e beijos, mas que não se abandonam. Ela ainda disse que daria o não ganha de jeito nenhum, com o coração partido, e daria pra Lari. Ela disse que quando falam que ela é influenciável, ela se sente incapaz, faz ela pensar que ela é incapaz. E tudo que ela fez até hoje no jogo foi pela cabeça dela. Disse que a Larissa então não ganha de jeito nenhum porque veio cheia de coisa e na hora do vamos ver, votou nela como todos os outros da casa. A Gessilane então deu pra Larissa. O Thiago, ninguém se importa, palestrou, falando que é fã do programa, só ferrou com a nossa vida e disse que é fã do programa. Não sei, o Thiago ninguém se importa. A Natália botou aliada a Jessi e não ganha a Larissa. A Lina deu maior aliada pra Gessilane e não ganha de jeito nenhum pro DG. Pois bem, termina o jogo da discórdia. Gustavo foi o participante que ganhou 5 medalhas negativas e ele teve um espacinho para discursar, tá? Na verdade, eu fiquei feliz com essas 5 medalhas aqui, porque em nenhuma delas tem a planta. Eu escolhi não me colocar em posições mais confortáveis do que outros. Se vocês me deram tempo, vocês vão ver que eu tenho um coração gigante, que eu sou carinhoso, que eu sou fiel. Se você não recebeu nenhuma, então você deve ter algum problema. Já chegou o quê? Botando na ferida, né? Já chegou cutucando na ferida. Bom, terminou o programa, começa o quê? A hora da DR na madrugada. A Gessilane chama a Laís para conversar, para elas esclarecerem algumas coisas. Ela fala, né, que comentou com os meninos que eles sempre falaram no começo do programa que eram contra massacres, mas que agora estão planejando fazer um contra uma pessoa e que ela não concorda. Ela também contou que todo mundo lá do Grunge estava articulando o voto e que ela não é a favor disso, que ela é contra isso, que ela só vai pelo coração dela. Aí a Gessilane fala para Laís, pelo que ele falou, eles tinham conversado antes, 4 votos já estavam em mim. Quando o Tadeu mostrou a dinâmica, ninguém pensou em outra coisa. Aí a Laís, eu não, amiga, tá gravado. Aí ela, não, eu acredito fielmente em você. Eu prefiro acreditar em quem tá dizendo que tá do meu lado do que articular com quem eu não me sinto confortável, que é o que acontece em relação aos meninos. A Gessilane, ela tá muito incomodada com essa história de fazer votos, de combinar votos. Ela não é a favor, ela só vai combinar o voto se for de acordo com aquilo que ela pensa, se o voto coincidir com o que tá no coração dela, tá? Ela disse também que não tem responsabilidade em relação ao Douglas. Aí a Laís estava conversando com ela e disse pra ela, qual é a dos meninos? Eles ficam bajulando, mas na primeira oportunidade que tem votam em você? Aí a Gessilane, o Scooby criou um negócio de pelo menos o DG ter me abraçado. Parece que eu tenho uma responsabilidade moral com ele até o fim do programa. Eu não sinto isso. Aí a Laís já percebeu que eles não trocam a fita. E ela, eu não tenho responsabilidade moral nenhuma aqui dentro. Eu tenho com quem eu desejo ter. A Eslo e o Gustavo também conversaram. Ela falou com o Gustavo sobre o jogo, disse que como ela se sentiu com ele, né, de apontar ele como alvo. Ela falou que parece que tudo que ela faz agrada mais de uma pessoa é errado. Que tudo que ela faça e que as pessoas gostem é errado. Eu tô me considerando confusa por pessoas com opinião como a sua. Eu amo estar confusa, é um processo, mas ao mesmo tempo eu fico receosa. Ela ainda disse que gosta de influenciadores construtivos.
Ah, Eslovênia, dá um tempo, tá? Ela falou também que o Arthur já falou várias vezes que, né, tem o alvo da casa, que não muda e que esse tipo de coisa realmente tem que trocar. O Lucas e a Bruna conversaram também, falaram sobre o jogo, ele falou do cabelo dela, achou que ficou incrível, falou, ai, com todo respeito, seu cabelo ficou maneiro. Só que a Bruna falou pro Lucas que ele não é o alvo dela. Mas que agora que tacou ela no paredão, pode ser que ele vire esse alvo, né? Só que o Lucas explicou pra ela que o Thiago era sim a primeira opção dele. Só que em virtude das festas, das conversas que eles tiveram, eles acabaram se aproximando e por isso ele acabou não colocando o Thiago. Aí a Bruna disse que tá super de boa e que tá tudo certo. Bom, aí tem o Pedro Scooby, que arregou. E tem o Arthur dizendo que não vai esperar até domingo para saber se ele vai ou não pro paredão. Que ele vai sim se articular, que ele vai sim se mexer antes do paredão para poder tentar se salvar. Mas o Scooby volta atrás em relação à combinação de votos e desiste. Eu já dei a ré de novo e voltei pro mesmo lugar de antigamente, disse o Scooby. Meu irmão quer votar em mim, vota. Eu não vou me meter em conversa de ajudar ninguém. Vou vivendo minha vida. Eu não quero mal de ninguém. Que vença o melhor. Não vou ficar conversando nada de voto com ninguém. Chegou lá na hora e eu voto em quem eu quiser. Ou seja, os meninos perderam mais um soldado. Pois bem, do lado de fora, o Paulo tava conversando, tava a galera toda conversando ali. E aí, é nesse contexto que surge a briga do Arthur e da Natália. Por quê? O Paulo tava falando da Jessie, porque ele não gosta das atitudes dela, e aí eles começam a falar sobre o anjo que o Arthur deu pra Natália. Bom, o Paulo diz o seguinte, a Jessie no final da conversa falou que ia seguir o coração. Uma parada que é incoerente e contraditório é ela seguir o coração e atacar quem quer defender ela. Consegue entender? Aí o Arthur, quem assistiu essa cena, depois deve ter ficado horrorizado. O maior grupo votou nela, e que ela que tinha a oportunidade de contra-atacar. Vocês atacaram quem estava querendo defender vocês. Aí a Natália, a gente teve outros nomes, mas a Lina e o Thiago não quiseram. Aí a Natália fala que não quis colocar a Laís no paredão porque ela já foi amiga dela. E ela acha isso ruim. Só que o Arthur não concorda. Diz que respeita o que ela pensa, só que não concorda. Aí ela questiona a Natália se ele, Arthur, colocaria 3 pessoas num paredão para se livrar. E ele disse, se eu precisar colocar no paredão pessoas que eu acho interessantes para eu não vá, eu vou colocar. Aí eles estão conversando e a conversa começa a ficar mais acalorada. E aí o Arthur diz pra ela, todo mundo da casa deu várias oportunidades de te conhecer. Aí a Natália corta ele e diz, tá dando agora. Aí ele falou, pra mim, pouquíssimas pessoas me deram a oportunidade de me conhecer. Porque o tempo inteiro as pessoas estão inventando coisas que eu fiz e descobrem depois que eu não fiz. Não é mais fácil pra você entrar aqui do que pra mim. Tem que ter coragem depois de tudo que aconteceu na minha vida. Aí a Natália falou, mas ninguém que tá falando lá fora ou aqui dentro. Tô falando no quesito jogar. O que eu te disse é que você falou que tá aqui pra jogar. Mas a gente precisa ter um pouco de equilíbrio. A gente não pode só jogar o tempo inteiro. Por mais que as pessoas estejam se lixando, você precisa ter essa consciência aqui dentro. Pra você ser jogador é mais fácil, porque você largou muita coisa lá pra começar pra jogar com força. A gente não. Eu não consigo estar aqui e ser só jogo. Tenho que ser um pouco humana. Ah, pois então. Aí ele respondeu, lembrando a votação do que aconteceu no domingo. Se está aqui humana, então ontem faltou para vocês, né, no quarto grunge. As pessoas que estavam tentando defender vocês foram as pessoas que vocês atacaram. Aí a Natália disse, não foi ataque, a história não foi assim. Eles não chegam a uma conclusão, a Natália chega a falar pro Arthur sobre a história do anjo, né, que ele dá o anjo para ela não exatamente por coração e que acaba cobrando ela depois por isso, que ele ajuda ela com o anjo, mas depois cobra uma fidelidade, cobra algo em troca, cobra querer proteger eles também, já que eles a protegeram. E por isso eles acabam brigando e vem essa conversa mais acalorada, tá? Enquanto eles brigavam, as meninas estavam tentando ouvir tudo dentro de casa, fazendo a maior linha Maria Fifi. Já no jardim, a Jessie estava conversando com o Douglas, né? Esse papo de votar com o coração versus dever algo pro Douglas, ela acha que deve alguma coisa para ele, que fica esse sentimento de que ela deve, mas ela não quer dever. Aí ela disse, eu só quero esclarecer. Eu acho que você já esclareceu, ele disse. E ela, o que você entendeu? E ele, que você vai seguir seu coração e não acha justo compactuar com o grupo. E ela, não é necessariamente isso. E ele, pois é, mas foi o que todo mundo entendeu. E ela, mas eu quero esclarecer. Aqui todo mundo tem a sua prioridade. E quando não for a minha, eu vou seguir meu coração. Ontem eu não ia votar na Laís e não ia contra o que eu acredito. Eu quero muito chegar na final, mas se for preciso deixar de acreditar no que eu acredito, eu prefiro não ganhar.
Depois a Gislane chama a Laís para conversar, para esclarecer as coisas também. Nisso, tem os meninos também falando sobre o jogo, falando que vão se unir, que estão pensando em se unir com o Gustavo. Aí o Lucas disse, ele tá sozinho, apesar de ter os meninos, mas eles não vão olhar por ele. Aí o Arthur, mas ele é um cara que se a gente quiser se aliar, ele vai ter que se dosar, porque com essa agressividade nas coisas que ele fala, isso pode ferrar com a gente. Aí o Arthur e o Lucas estavam conversando sobre o Gustavo e a Laís. E aí o Lucas disse, o Gustavo era de acordo, né? E ele, total, a gente chegou a falar isso. Agora ele tá com ela, ele não acha? Aí o Lucas, é porque ele quer defender ela. Eu gosto muito do seu estilo de ser jogador, mas você tem que dar uma puxada. Aí o Arthur, pra mim, é mais fácil nesse sentido, porque eu não tô envolvido amorosamente com ninguém. A minha esposa tá lá fora. O que eu tenho aqui é relação de amizade. Nisso eu tenho a Laís e o Douglas conversando também na área externa, porque o Douglas queria entender por que eles são inimigos, por que eles têm essa rixa, por que eles brigam. E a Laís tenta explicar que, né, ele votou nela e ele disse que não tinha votado. Aí a Laís disse que chegou até ela a informação de que ele tinha votado. Aí ela conta pro Douglas, a Laís, que não entende o motivo dela ter se tornado alvo só porque ela era amiga da Bárbara. E aí falou do Arthur. Ei, olha só, o Arthur, eu também não sei quando ele começou a ter algo contra mim, tá? Ele não era minha opção de voto, entendeu? Tem pessoas antes dele, eu vi na festa, ninguém me falou, ele fazendo e tal. Aí o Douglas, acabaram de falar isso, dele ficar contando o voto. E ela, exatamente, na hora eu fiquei muito pistola, eu fiquei com muita raiva. Aí o Douglas, nessa última festa, né? E ela, eu fiquei com muita raiva. Ele colocou a mão depois que viu que ele falou o meu nome. Aí ele foi na festa, então, e ela foi, eu vi que ele falou, entendeu? E caramba, a cara vira, né, falou esse tanto de massacre, fala que não quer fazer. O Rodrigo falou isso, fez aquilo e agora ele tá fazendo o mesmo. Aí eles conversam que não querem ficar batendo nessa mesma tecla, de votarem nas mesmas pessoas, de estarem indo sempre pra cima das mesmas pessoas. E, por fim, eles se abraçaram e forçaram ali uma trégua. Agora eles estão dando uma trégua que não vão fazer. Mas pelo menos o Douglas descobre de onde vazou a informação de que eles iam votar na Laís. Que isso aconteceu porque ela mesma viu na festa. Bom, conversaram com todo mundo. Gessilane falou com o DG, falou com Laís, e a Natália fala com o Arthur, fala com todo mundo, e aí elas se juntam. E aí a Natália desabafa pra Jéssica que as pessoas não ligam pra como ela se sente quando ela pensa nas pessoas, né? Ela pensa nas pessoas, mas eles não ligam. Então ela tá se sentindo idiota por esse motivo. Aí a Natália falou, até que eu tô me controlando bem. Aí a Gessilane disse que prefere acreditar que sempre vai ir pro paredão, porque ela não se surpreende negativamente com as pessoas. Só que as duas concordam que o Gustavo não vai sair. A Gessilane acha que o PA tem muitas boas relações dentro do jogo, mas que só começou a jogar agora, na última semana. A Natália não concordou muito, tá? Disse que já via ele se movimentando antes. Aí a Gessilane falou, mas entre Bruno e PA, qualquer um que sair vai ser uma resposta. Aí a Natália, sobre esse jogo da Discord, ela disse, eu acho que devia ter 3 colares, até para as pessoas saírem do comodismo. Era óbvio que todo mundo ia no Gustavo. E a Gessilane, ai, nossa. E a Natália, nossa, isso era muito óbvio. Gustavo, DG, Arthur. E ela, as pessoas dizem que eu não tô jogando, mas é esse o jogo que todo mundo tá fazendo. Estão indo sempre na mesma pessoa. A Gessilane ainda disse que tem medo de estar dando um tiro no próprio pé por estar votando no Scooby. E falou que o compromisso dele, né, em não jogar, com o descompromisso dele com o jogo, é o que de fato incomoda todo mundo. Aí as meninas, Gessilane e Natália, começam a falar sobre a amizade delas com a Lina, né? Porque são as comadres, elas trocaram colares, mas não deram pra Lina, que inclusive não recebeu colar nenhum. Aí a Natália disse, eu sinto às vezes que a Lina passa pano pra ti. Eu vou dar um exemplo de hoje. Lá na hora do jogo da Discord, tu começou a chorar. E a única coisa que eu te falei foi assim, respira. E ela, ai gente, deixa a menina. E eu falei, ué, não posso falar nada também? Fica quieta na tua. Aí a Jessi, ela falou que vocês tiveram um atritinho. Aí a Natália, eu sinto que em diversos momentos a gente quer falar as coisas pra você e ela quer silenciar a nossa voz. Ela não quer deixar a gente se expressar. Aí a Jessi, mas ela também faz isso com você, Nath. Naquele paredão você foi chorar e eu falei, não chora. E aí ela falou, deixa ela chorar. E a Natália, não, sempre. Contigo é toda hora, toda vez, a todo momento. A única voz ativa que pode ter relacionado a você é ela. E a Jessi, mas eu não sinto isso. Bom, Arthur e Natália brigaram, né? Só que o Arthur ficou bolado, porque a Natália falou pra ele que pra ele é mais fácil estar lá.
Ele não gosta. E aí lá no quarto grunge ele reclama. Eu fiquei bolado quando ela falou, pra você é mais fácil entrar aqui. Aí o DG entra aqui e ela falou pra você é mais fácil? E o PA, isso aí foi complicado mesmo. Aí o DG, tá, mas em qual sentido? Desculpa, porque o DG não tava junto, né? Ele tava lá com a Gessilane. Aí o Arthur, não, ela falou assim, ó, pra você é mais fácil entrar aqui e ser só jogador. E eu falei, mais fácil o quê, mano? Mais fácil não, pra mim é complicado pra caramba tá aqui. Aí o DG, qual foi o sentido? E ele, não, o sentido que ela quis dizer é que pra ela é muito mais difícil, porque ela precisa ser humana, ela não pode ser jogadora e entendeu? Aí ela falou, mas você tem uma carreira, não tem nada a ver uma parada com a outra. Então ele tava bem incomodado, a madrugada foi de muita DR, algumas pessoas querendo novos aliados, outras brigando porque não concordam com o jogo uma da outra. Barraco mesmo? Ficou pra próxima. Mas teve DR do Vini e do Eliezer e eu volto daqui a pouco pra te contar. Babado, né? Bom, essa história promete render e muito. E claro que você vai ficar sabendo tudo aqui no Já Contei. Então se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum lance. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.